Eu tenho para mim que a base de tudo consiste na diferenciação clara entre a memória simples e a memória psicológica. O que diferencia essa memória simples para essa memória que é a memória do eu, que é a memória da pessoa, que é a memória do ego? Toda lembrança que você tem é uma simples recordação, é uma simples volta a uma experiência que ocorreu no passado. Esse voltar para a experiência do passado é a lembrança, é a memória. Até aqui nós temos uma memória simples. Conhecimento do seu nome é uma volta ao passado. Você só se lembra do seu nome e do seu endereço quando volta ao reconhecimento de algo que tem aí, de algo que já está aí, de algo que está em algum espaço guardado em você. E foi guardado e hoje faz parte do passado. A lembrança do seu nome, a lembrança do seu endereço. Quando você adquire um novo conhecimento, ele vai para esse espaço. Esse é o passado. Esse passado é só memória, é só lembrança, é só recordação. Assim, de uma forma prática, a memória, nessa forma de conhecimento, experiência e pensamento, é algo funcional, é algo objetivo. Quando você reconhece de novo alguém, você reconhece em razão da presença da memória, da lembrança, desse registro. Essa é a memória básica, é a memória simples. Mas nós temos uma qualidade de memória que não só não é funcional, como ela é disfuncional, criadora de problemas, de desordem e confusão. Se você me disse algumas coisas que eu não gostei, ponto final, está terminada a questão. Mas se você disse alguma coisa que eu não gostei, e 2 dias depois eu me encontro com você e ainda continuo aborrecido com você, porque eu não gostei do que você me disse há 2 dias atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 20 anos atrás, essa qualidade de memória em mim é um exemplo de memória psicológica. Quando penso sobre mim mesmo, que sou uma má pessoa, uma ruim pessoa, quando penso sobre mim mesmo, quando tenho de mim uma ideia de alguém em autoestima, ou alguém em baixa autoestima, essa memória que tenho sobre mim, esse mim, ele está se assentando nesta qualidade de memória. Esse mim é uma memória disfuncional. É a memória do eu. Quando eu pergunto o seu nome, você não diz apenas o seu nome. Você termina acreditando em uma entidade presente que não só tem essa memória simples, prática, mas que também tem uma memória psicológica.
Essa memória psicológica é a imagem que o pensamento construiu sobre quem você é. E nela você confia, e nela você acredita. Quando isso ocorre, você é ela. Ela é você. Não há separação entre a ideia que você tem sobre você e você. Estamos diante de uma única experiência, de uma única qualidade de memória, que é a memória psicológica. Aquilo que você conhece sobre as pessoas está dentro desta memória. Você tem pessoas que você gosta e você tem pessoas que você não gosta. Você só pode gostar das pessoas que te trataram bem. As que te trataram mal, você não gosta delas. Aonde se situa esse gostar ou não gostar? Na memória. Nesta imagem que o pensamento estabeleceu aí como sendo você. Sendo você. Aonde ocorre a ansiedade? Nessa memória. E a depressão? Também nessa memória. E a dor da solidão? Também nessa memória. E da angústia? É exatamente aí. E o medo de morrer? É aí. E o medo de perder pessoas que ama? E o desejo de se livrar das que você detesta, odeia? Também é aí. É fundamental nós termos uma compreensão muito clara desta questão do eu. Se a sua pergunta é, o que é o ego? Já ficou respondido. O ego é exatamente esta memória. Essa memória psicológica, ela dá origem a um centro. O centro desta memória psicológica é a presença desse mim, desse eu, desta afirmação. Essa afirmação, eu, mim, é a apresentação de uma imagem que o pensamento estabeleceu, que o pensamento construiu, que o pensamento imaginou. Essa é a pessoa. A esse centro, a essa pessoa, a cada dia vai sendo acrescentado novas imagens, memórias, lembranças. Isso vai fortalecendo esse centro. Quando você chega aos seus 70, 80, 90 anos de idade, você não tem a menor dúvida, como na verdade você nunca teve, de que você é alguém que viveu como uma pessoa. Aos 7 anos de idade você se dá conta, mas antes disso você já se dá conta de ser alguém, de ser uma pessoa. E agora, 8 decênios depois, você tem certeza absoluta. Você nunca duvida desta pessoa. Essa é a verdade sobre o eu, sobre o ego, sobre essa autoimagem. O que é a vida sem essa autoimagem? O que é a vida sem a pessoa? O que é a vida sem o eu? Aqui o desafio consiste em poder ouvir isso e investigar isso. A verdade de que esse sentido de pessoa
esse eu, essa autoimagem, como isso tem uma base, e essa base é esse centro de memória psicológica, isso pode ser desfeito. Isso pode ser anulado. Isso pode ser destruído. Podemos volatilizar essa ideia, essa crença, essa conclusão de memória psicológica para a verdadeira ciência da vida, livre do eu, livre do ego? Essa é a pergunta. É por isso que aqui nós estamos nos envolvendo com esta visão da verdade do que está presente aqui nesse momento. Porque esse momento é o portal para a compreensão da vida, como ela é, como ela acontece. O pensamento é esse registro que se sustenta com base na memória. Ele dá continuidade a si mesmo. Nessa ideia, essa é a verdade sobre o pensamento. O pensamento presente em você é o passado. O pensamento em você é a memória, é a lembrança. A dificuldade aqui consiste em discernir com clareza a verdade simples e direta do pensamento nesta memória prática, como o seu nome, o seu endereço, a sua profissão. Isso é parte do pensamento. Discernir a diferença entre a qualidade de pensamento objetivo e prático na vida para essa qualidade de pensamento que dá formação a essa autoimagem, a esta pessoa que se entristece, fica com raiva, fica magoada, ofendida, se sente rejeitada, carrega estados internos psicológicos de sofrimento, como angústia, depressão, medo, inveja, ciúmes. Tudo isso faz parte desta autoimagem, desta qualidade de memória psicológica e, portanto, de pensamento psicológico, de pensamento desta ordem. Podemos eliminar das nossas vidas essa qualidade de memória psicológica, de pensamento psicológico, para uma resposta para a vida nesse instante, sem esse passado, sem esse modelo de conclusão sobre quem o outro é, sobre o que ele representa para mim. Posso me livrar da ideia desse mim, para que uma visão nova esteja presente nesse corpo e nessa mente, que não seja a visão deste centro psicológico, desta memória psicológica. Assim nós estamos aqui com você investigando essa questão do pensamento. É uma playlist aqui no canal. Todos esses assuntos aqui, você vai encontrar eles aqui em playlists. A eliminação desta qualidade de memória é a eliminação dessa ilusão, da ilusão do passado de alguém, da presença de alguém aqui, nesse instante, e do futuro para alguém. É a eliminação do tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento cria para manter a sua continuidade, que é a continuidade desta autoimagem.
Então, quando você chega aos seus 70, 80, 90 anos, esta certeza de alguém, da pessoa, desse mim, é a ilusão de um centro que se separa da própria vida, que se separa e se situa na ilusão da continuidade do tempo. Não existe tal coisa como esse tempo da mente, esse tempo do pensamento, esse tempo psicológico. Você viveu 80 anos, 90 anos. É a vida desse corpo, no tempo cronológico. Mas fora esse tempo cronológico, que é o tempo simples, que é o tempo do calendário, dos anos que se foram e dos anos que virão, o pensamento construiu uma qualidade de tempo onde a autoimagem ainda está presente. Podemos deixar esta autoimagem ir embora? Desaparecer? Podemos ver esse centro sendo dissolvido, volatizando? Esse é o nosso trabalho aqui, nesse instante. Tomar ciência pela autoobservação. É a verdade desse escutar nossas reações. Escutar o pensamento quando está presente. O sentimento quando aparece. A sensação quando surge. Escutar. Não é escutar para concordar, discordar, para gostar ou não gostar. Esse gostar ou não gostar, esse escutar para concordar ou discordar, é algo que vem do passado. Isso não é o escutar. É assim que estamos vivendo nossas vidas. A partir do pensamento, envolvidos com o modelo do pensamento, confiando no que o pensamento diz. Nós não sabemos o que é esta autoobservação. O que é apenas escutar o movimento do eu, o movimento do ego, o movimento desse centro. Olhar para isso é escutar isso presente. Olhar sem alguém nesse olhar. Escutar sem alguém nesse escutar. Esta autoobservação é a observação sem alguém. É só um olhar. Esse olhar é ter uma aproximação de nós mesmos, aqui e agora, para se dar conta de como esse centro funciona. Veja, não é interferir com esse centro, não é interferir com esse mim, com esse eu, com essa autoimagem. É apenas olhar. Nesse olhar, nesse escutar, nesse observar, nós temos a presença do que é atenção plena. A verdade sobre a atenção plena, essa é uma playlist aqui no canal, é que quando você olha para uma árvore, ou para uma flor, ou para uma nuvem no céu, você apenas olha. Você não quer fazer nada com aquela nuvem, você não quer fazer nada com aquela flor, nada com aquela árvore. Você apenas olha. Olhar essa árvore, o seu tronco, seus galhos, suas folhas. Naquele momento, a luz reluzindo sobre aquelas folhas, a sombra que o seu tronco projeta no chão, esse olhar, esse direto olhar
sem qualquer ideia sobre isso, é apenas um olhar. Quando não há qualquer pensamento entre você e aquela árvore. A presença desse olhar é a presença da observação, sem o observador. Então nós temos nesta atenção um olhar sem alguém, um perceber sem alguém, esse ver, olhar, perceber, esse escutar, esse instante sem alguém é a presença da atenção. A verdade desta atenção plena, desta plena atenção, revela algo além do eu, além do pensador, além desse experimentador. É assim que nos aproximamos nesse instante do fim desta memória psicológica, do fim desta continuidade desse pensador, desse experimentador, deste observador. Na próxima vez que você olhar para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, ou para alguém que você conhece, olhe assim. Coloque nesse instante esta atenção. É um olhar livre do pensamento? É um olhar livre do passado? É um olhar livre da memória? Você irá se deparar com algo inteiramente novo? Diante da árvore, a ciência é clara que o que está ali é só a árvore, mas não existe qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer observador nomeando, classificando, gostando, não gostando. É só um olhar. Ao olhar para o rosto da esposa, do marido, dos filhos, de alguém conhecido, da mesma forma, aqui agora é só o olhar. Ao reconhecimento, mas não existe esse elemento que é o eu, que é o passado, que é o ego, que é esse que reconhece a partir deste centro de memória psicológica. Essa é a forma real de nos aproximarmos da verdade sobre o autoconhecimento. Essa revelação de algo presente fora do eu se revela quando estamos cientes destas reações, sem se envolver com elas. Aquilo que vale para algo externo, agora também vale para todo esse movimento interno. Ao surgir um pensamento, não coloque um pensador sobre ele. Um sentimento, não coloque alguém nesse sentir. Uma emoção, não coloque alguém envolvido nesse estado. Então nós temos aqui algo novo acontecendo. Nós temos o fim desta separação, o fim desta dualidade. Nós temos o fim do eu. É quando esse centro, nesse instante, nesse momento, não está. Esse é um encontro com o momento presente, sem o passado. Essa é a verdade sobre a meditação. A meditação não é cruzar as pernas, fechar os olhos e respirar de uma certa forma e entoar um mantra em algum momento do dia.
É trazer para esse instante, para esse momento, enquanto você caminha pela rua, enquanto você almoça, enquanto você conversa com alguém. Trazer para esse instante esse olhar. Veja, é algo natural, não requer qualquer esforço, qualquer técnica, qualquer prática, qualquer momento especial. Você está no trânsito, ouvindo o som das buzinas. O trânsito está pesado, tem um engarrafamento, e você está parado no trânsito. Apenas ficar ciente da presença desse instante, ciente da presença de qualquer reação interna surgindo, como todo e qualquer som externo à sua volta, sem psicologicamente se envolver. Nesse momento, nós anulamos esta autoimagem, anulamos esse centro, em razão da presença desta atenção. É quando se abre esse espaço, que é o espaço da real meditação, de uma forma prática. Essa é uma playlist aqui no canal. A real meditação não é a meditação da técnica, não é a meditação da respiração, não é a meditação das pernas cruzadas, sentado, ouvindo uma música suave. É a meditação desse instante. A real meditação é a verdade da meditação prática. Não é a prática da meditação, é a meditação prática. Nesse instante, nesse olhar, para esse instante, sem o pensador, sem o experimentador, sem esse modelo do pensamento, desse pensamento psicológico. Aqui nesta vida, nesse instante, a ciência da realidade, daquilo que você é, em seu ser, é a compreensão, é a totalidade da visão da ação, da visão do sentir, da visão do perceber. É a realidade desta compreensão da vida, do que ela representa nesse instante. Contato com esse momento, contato com esse instante, revela a verdade que está presente, quando esse movimento do pensamento não está, que é o movimento entre o passado e o futuro, para esse que vive nesse padrão de estresse, de ansiedade, de preocupação, de conflito, de contradição, de desordem, de sofrimento, de inveja, ciúme, medo. Tudo isso se desfaz quando a realidade desse momento se abre, quando esse momento se revela. Temos o fim do tempo, temos o fim do eu. É o que estamos com você aqui, aprofundando. Assim, a verdade sobre o tempo é a verdade do pensamento. O fim do pensamento é o fim do tempo. É o contato com esse instante, com um cérebro livre, com uma mente quieta, onde temos a presença desse silêncio, a revelação desse momento presente, onde aqui e agora se revela o amor, a liberdade, o silêncio, a felicidade. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana,
sábado e domingo. São 2 dias. Tem esse propósito. Aprofundarmos isso, investigarmos isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. São 2 dias de uma forma online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.